Bem-vindos ao Fórum de Discussão sobre Qualidade, Segurança e Acreditação, realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, IBROS, Organização Nacional de Acreditação, ONA, e o Instituto Ética e Saúde, IES, com o apoio do Ensino Agir, um espaço dedicado ao diálogo, qualificação e ao fortalecimento das melhores práticas para as unidades de saúde. Cada edição do Fórum tem como foco promover conhecimento e ampliar a excelência na gestão e na assistência. Para assistir às edições anteriores, acesse ensinoagir.org.br/fórum. Prepare-se para um encontro que inspira, conecta profissionais e impulsiona avanços essenciais para o setor. O Fórum começa agora. Olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Fórum Qualidade, Segurança e Acreditação, uma iniciativa do IBROS, o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, da ONA, Organização Nacional de Acreditação, e do Instituto Ética Saúde, com apoio do Ensino Agir. Esse encontro ele é dedicado a fortalecer os princípios da qualidade e da segurança nas unidades de saúde administradas pelas organizações sociais que são associadas ao IBROS. Esse encontro integra uma série mensal dedicada a fortalecer a qualidade assistencial, a segurança do paciente e a sustentabilidade das unidades de saúde administradas por organizações sociais. Hoje, nosso tema é ESG, Qualidade e Segurança do Paciente, uma reflexão fundamental sobre como governança, responsabilidade social e práticas sustentáveis podem impulsionar resultados assistenciais, administrativos, reduzir riscos e aprimorar processos dentro das instituições de saúde. Muito obrigado pela presença de todos. Para conduzir essa nossa discussão de hoje, essencial e muito importante, é com grande satisfação que apresento a nossa palestrante que foi convidada para esse momento, Raquel Nakamoto, ela que é graduada em biomedicina, possui MBA em gestão em saúde pelo HCOR, especializações em hematologia e hemoterapia pelo Centro Universitário Senac e em biotecnologia pela Unifesp. Ela possui mais de 13 anos de experiência na área de gestão da qualidade, com destaque para a implantação e gestão do modelo de acreditação em organizações de saúde, contribuindo para o fortalecimento de práticas assistenciais seguras, processos organizacionais eficientes e uma cultura de melhoria contínua. Raquel, sua experiência e visão estratégica tornam essa palestra uma oportunidade muito valiosa para nós, para que a gente possa compreender como que o ESG se integra à qualidade e à segurança do paciente de forma prática e estruturada. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje e a palavra está com você. Ah, que bom. Boa tarde, Cirino. Boa tarde a todos. Muito obrigada aí pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e conversando sobre um assunto aí tão atual, tão interessante, que a gente tem buscado aí tanta informação juntos, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade e quero muito contribuir com esse momento. Fico à disposição e espero muito que esse momento agregue muito conhecimento e troca, né? Que é o mais importante para nós. Para nós também, Bom, então, e muito obrigado por dedicar tempo para preparar esse material e compartilhar esse conhecimento conosco. posso já compartilhar minha tela, Cirino? Pode sim, eu confirmo aqui Vamos para lá. você. Então, estou compartilhando aqui, coloquei em tela cheia, como disse, parece para vocês. Está com o tema do nosso momento aqui, Deu SG, certo. qualidade e segurança do paciente. Então, Perfeito. perfeito. Preparei aqui com carinho aqui algumas informações para todos vocês, mas tentar deixar de uma forma assim, bem simples, bem leve, com algumas informações práticas do nosso dia a dia, e principalmente, né, nessa experiência dentro da Organização Nacional de Acreditação,
Eu acompanho muitas visitas aí de acreditação em todo o Brasil, vários cenários, vários tipos de complexidade, né? Então, eu acho que um pouquinho dessas dúvidas, dessas certezas, de bons projetos é o que eu tento trazer aqui para vocês. E o mais importante, eu acho que muita gente também tem esperado, que é a questão do novo manual, né, versão 2026. Então, é um trabalho feito a muitas mãos, né, muitos especialistas, a equipe técnica da ONA, toda a gerência, a superintendência. Então, vim trazer um pouco disso para vocês, tá? Eu vou começando aqui e eu acho que depois a gente vai ter um momento aí para dúvidas, para troca. Então, vão guardando aí as informações ou qualquer troca que a gente possa ter vai ser muito bem-vindo nesse momento, tá? Vamos lá. Falando um pouquinho aqui da metodologia da ONU, né? Muitos eu sei que já conhecem, mas é interessante o quanto a metodologia tem crescido, o quanto a metodologia tem, assim, surgido esse interesse, né? As pessoas têm visto cada dia mais valor em qualidade, né? Então, eu trago aqui esses slides iniciais, a gente vai falar isso rapidamente, mas explicando a metodologia, que eu sei que aí quem está aí do outro lado pode estar iniciando o processo da acreditação, conhecendo ou interessado, então, eu trago essas informações aqui para vocês. A ONU ela é responsável pelo desenvolvimento e gestão de padrões de segurança de qualidade de saúde no Brasil. É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, e ela certifica a qualidade dos serviços de saúde com foco na segurança do paciente. Aí, como missão, visão e valores, temos principalmente tornar a acreditação ONU reconhecida pela sociedade brasileira como um sinônimo de segurança, qualidade e credibilidade no setor saúde. E em valores temos principalmente, entre outros, né, transparência nas suas ações, o respeito individual, coletivo, confidencialidade, aperfeiçoamento contínuo, desenvolvimento participativo, credibilidade e sustentabilidade. A ONU ela é feita por várias partes interessadas, né? Feita pela própria ONU, que é a Organização Nacional de Acreditação, pelas entidades fundadoras associadas, que eu vou mostrar um pouquinho melhor a seguir, pelas IACs, que são as instituições acreditadoras credenciadas, são as organizações que a ONU homologa, que vão até aí a sua instituição para fazer aquele dia super especial, que é o dia da visita da acreditação, diagnóstico, as suas manutenções. Então, quem realiza esse trabalho são as IACs. Os avaliadores, que é um grande time espalhado por todo o Brasil, as organizações acreditadas, as unidades aí espalhadas em todo o Brasil, de diferentes perfis, né, sejam eles de laboratório, hospitais, banco de sangue, entre tantos perfis, e todos nós, profissionais de saúde. Como eu disse, eu ia mostrar para vocês essas partes interessadas de uma forma aí um pouquinho mais para ficar gravado, né? Então, dentro do Conselho de Administração da ONU, contamos com CNB, Abrange, FBH, Unimed, Fena Saúde, CNS Saúde e a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. E as IACs são todas essas. Aqui no site da ONU você também encontra todas essas IACs disponíveis, tem um botãozinho lá escrito IACs, e são todas essas 13 que estão aí disponíveis para conversa e para entender melhor como funciona esse momento da visita. A metodologia da ONU, ela também tem um reconhecimento internacional, com muito orgulho, né? Ela é reconhecida internacionalmente pela ISCO. A ISCO, ela tem estándares especiais, né? E certifica metodologia de qualidade como a ONU. Então, a gente tem alguns reconhecimentos aqui internacionais. Então, a ONU atua dentro do território brasileiro, porém, tem reconhecimento internacional. Aqui alguns números, né? A gente sempre fala muito de evidências, né, na nossa área, não é verdade? Então, aí são alguns números aí reais da ONU. Hoje somos mais de 1.700 organizações acreditadas, temos mais de 26 anos de história, temos um crescimento anual de 20%, é a terceira maior certificadora em termos de volume no mundo. Já temos mais de 5 mil certificados emitidos, mais de 50 mil pessoas capacitadas. E aí é onde temos acreditações aí espalhadas por todo o nosso país, ó. Estou vendo que realmente tem crescido, expandido, e aí por todo o Brasil mesmo, por todo o território brasileiro. As organizações acreditadas aqui no Brasil, aqui é um cenário só para vocês entenderem o quanto ainda esse número representa. Às vezes as pessoas não entendem esses números aqui, né? Terceira maior certificadora do mundo em termos de volume, 50 mil pessoas capacitadas, vejam só. Aqui, visto pelo número do CNES, temos um total de organizações de saúde de 380 mil,
Olha o número aí de organizações acreditadas no Brasil, são 1.935. Organizações acreditadas pela ONU, são 1.387. Então, dentro desse nicho de acreditações, a ONU representa aí um excelente volume, né? Porém, a gente sabe o quanto essa metodologia pode crescer, pode ainda entrar em várias instituições de saúde de diferentes perfis em todo o Brasil, mas estamos aí, estamos crescendo, cada vez com uma crescente aí, e esperamos com certeza em 2026 crescer ainda mais. Aqui também um número muito semelhante, mas agora aparecendo em leitos acreditados. Também registros ali pelo CNES, o Brasil tem 432 mil leitos cadastrados, e leitos acreditados ONA são 71.806, em torno de 16%. Então, a gente ainda tem muitos leitos para serem acreditados no Brasil. É um trabalho aí que a gente vai fazer e desenvolver aí ao longo dos nossos próximos anos, né? Eu acho que está no radar e está no crescimento aí. E falando um pouquinho de ESG, que hoje a gente vai falar de ESG, qualidade e segurança do paciente, né? Nós falamos de ESG e saúde, muita gente fica associando a um tema muito complexo, né? Algo muito distante ali da prática assistencial. Normalmente pode vir à nossa cabeça algum relatório, alguma exigência institucional, até uma agenda corporativa, mas na verdade, o SG surge, ele justamente como uma resposta a riscos concretos, riscos assistenciais, financeiros, éticos, regulatórios, reputacionais também da organização. Todos eles com impacto direto na segurança do paciente e na sustentabilidade das organizações de saúde. Na prática, se a gente for ver esse termo, na prática, não tem como, não existe segurança do paciente sem falar de responsabilidade social, sem um uso consciente de recursos, todos eles, sejam financeiros, humanos, e sem uma governança minimamente estruturada. E da mesma forma, também não tem SG efetivo se ele não traduz em processos mais seguros, mais confiáveis, mais humanos, no cuidado mesmo. É exatamente aí que a qualidade ela entra, como é o central mesmo. A gestão da qualidade é o que permite transformar princípios como sustentabilidade, equidade, ética e responsabilidade em rotinas, indicadores, protocolos e decisões baseadas em evidências. Então, o que nós vamos falar hoje é um pouco de como juntar tudo isso, né? Eu acho que vocês vão ver que é um assunto muitas vezes inovador. Acho que o novo manual ele traz isso numa característica mais robusta, digamos assim, até porque a gente tem uma mudança ali no método, né, do manual. A gente tinha 10 subseções na seção 1, e não que a gente tirou algo, foi reorganizado, né? E aí a gente passa a ter a subseção de ambiente social e governança, além de gestão de pessoas também. Então, eu vou tentar trazer um pouco de conceito para a gente parar para pensar, às vezes, o que que eu já tenho aqui na minha organização e o que eu não tenho, eu vou começar a pensar e vou trazer isso para a estratégia, para as nossas rotinas, para as nossas conversas, para dentro da organização de fato, né? Não às vezes só colocando, nossa, como isso é difícil, como é que a gente vai ter isso? Nossa, isso custa caro. Nossa, mas será que vai passar agora uma acreditação cobrando tudo isso? Eu acho que não é bem assim, é um desenvolvimento, é um estímulo, é uma chamada de atenção mesmo. Nós precisamos tomar alguns cuidados, e é isso que a gente vai falar agora. Vou começar primeiro pelo impacto social, que é uma das subseções agora do manual. Aqui eu deixei como introdução alguns pontos que eu acho que pode ser pontos chaves aqui desse momento. Introdução mesmo, coisas para a gente parar e pensar. Saúde não é só tratar doença, é respeito, inclusão, justiça e dignidade. Isso a gente já tem aprendido, já faz parte aí da nossa realidade. Responsabilidade social é parte essencial do cuidado. O paciente é alguém a ser ouvido, acolhido e protegido. E o cuidado equitativo, reconhecer vulnerabilidades e agir com empatia. Lembre bem desse tópico que a gente deixa como reconhecer vulnerabilidades. Vocês vão ver isso em todo o manual PSS, não só aqui no âmbito ambiental, a gente vai ver em todos. E agir com empatia. E envolver-se além dos muros, educação, cidadania e bem-estar social. Nesse momento aqui de impacto social, a gente vai olhar, claro, para os nossos
quem está dentro da nossa unidade, o paciente, o colaborador também, por que não? Mas aquele entorno, em volta também das organizações. Isso precisa, sim, a gente precisa fazer a diferença onde nós estamos, onde está ali a minha instituição, a minha unidade, a gente pode fazer algo em volta, no entorno. Então, vamos falar um pouquinho disso. Impacto social é muito interessante para quem ainda não viu o manual. Eu sei que a Ana já tem divulgado aí diversos cursos, temos aí já conseguido, né, levar essas informações aí para muita gente, mas ele tem agora essa característica de algumas informações também, não só o requisito, a orientação e a sugestão de evidência, mas trazendo também algumas definições que nos ajudam aí a direcionar o nosso caminho, né? Então, essa subseção de impacto social, eu não vou ler tudo isso, mas fica aí esse slide aí para vocês terem em mãos. Ele reforça o compromisso da organização de saúde com equidade, dignidade e a participação ativa das pessoas. O foco dessa subseção é a construção de um cuidado que reconhece e responde às realidades sociais. E não só reconhece, a gente vai promover ações inclusivas, éticas e aliadas aos direitos humanos. E aqui, como a gente vai fazer isso? Aqui tem uma definição, né? Mas nós vamos fazer isso com base nos requisitos, nas orientações e na sugestão de evidência. Aqui a gente tem um requisito, desculpe, que é de nível 1. Vejam que dentro dessa apresentação sempre está ali sinalizadinho, se é nível 1, nível 2 ou nível 3, é um requisito core. Ele tem um impacto aí importante aí nas subseções, que é a diretriz institucional clara para a equidade em saúde e impacto social. Ele fala em considerar necessidades sociais e vulnerabilidades do território, identificar grupos vulnerabilizados. E aí, gente, envolve muito toda a seção 1 do manual. A gente está falando do impacto social, vou falar do ambiental já já, e eu vou repetir essa mesma fala que eu vou falar agora. Como a gente identifica esses grupos vulnerabilizados? Nós identificamos determinando o perfil de uma forma um pouco diferente. A Ana traz uma visão que agora a gente vai ter que realmente conhecer, compreender, buscar quem é o usuário da minha unidade, conhecer o perfil de fato, conhecer vários tipos. A Ana traz uma nova definição para os perfis mesmo, né? E o que a gente está falando nesse momento aqui é o perfil populacional e vulnerabilidade em saúde. Eu vou achar, eu vou encontrar esse perfil e eu vou de fato encontrar qual que é a minha população mais vulnerável. Quem que é a minha população mais vulnerável aqui dentro? Eu tenho, quantos eles representam, quem eles são, eu vou entender melhor disso através dos diferentes tipos de perfis que a liderança agora traz dentro do manual. Então, visto isso, a gente consegue, então, ter uma diretriz institucional clara para a equidade em saúde e impacto social, porque eu vou ter uma forma de conhecer de fato. Às vezes, a minha população vulnerável representa pouco. Ah, é um pouco. Mas aí a gente vai saber quem é, quantos são, e a gente vai determinar ações específicas para esse grupo, mesmo que ele for pouco, mesmo que ele não represente a minha maioria. Mas é justamente isso que nós vamos fazer a diferença. Por isso que é um grupo vulnerabilizado. Além disso, adotar abordagem intencional para reconhecer inequidades e necessidades sociais. A gente vai falar um pouco de equidade e inequidade aqui, eu acho que em todo o momento, né? E é muito importante a gente falar e conhecer um pouco desses conceitos, né? Afinal, a equidade, ela é diferente de igualdade. Eu acredito que a maioria já conheça aí esse conceito, mas às vezes a gente fala em equidade, a gente só pensa ali em igualdade, e não é justamente diferente. É quando a gente ajusta ações conforme a necessidade real de cada grupo, e não oferecer exatamente o igual para todos. Eu vou ter, muitas vezes, ações diferentes para um grupo. Eu vou pensar diferente, eu vou oferecer possibilidades diferentes para cada grupo. Então, por isso que a gente fala, não é igualdade, é reconhecer essa necessidade real de cada um. Então, esses são o que está escrito nessa diretriz institucional sobre isso. Aqui eu só falo de perfil. Perfil aqui não está explicando nessa subseção sobre o impacto social, mas eu estou trazendo lá da liderança porque é importante entendermos que esse talvez seja um dos primeiros passos que a gente vai fazer dentro das nossas organizações.
entender bastante o perfil, reconhecer cada um, para então a gente ter as nossas ações. E aqui completa, né? Conhecer periodicamente o perfil da população atendida. Eu vou utilizar dados de uma forma sistemática para planejar e ajustar os serviços, integrar essas informações, tanto do prontuário quanto da vigilância epidemiológica, cadastros populacionais e também uma escutativa. Considerar vulnerabilidades, isso aqui está lá na liderança. Barreiras de acesso, diversidade, gênero, crianças e idosos. Tudo isso é quando eu conheço o perfil da minha população atendida. Tá? Então, a gente vai ter algumas estratégias de comunicações inclusivas, acessíveis e participativas. Isso também ainda em nível 1, porque eu vou estar considerando as especificidades culturais, étnicas, linguísticas, de gênero, idade, deficiência. Eu vou ter uma linguagem clara, respeitosa, inclusive em todos os canais. Às vezes a gente pensa assim, eu tenho dois tipos de informação, mas será que atende todo mundo? Será que na prática a gente funciona? Eu acho que toda a revisão, esse processo de revisão, acho que a cultura da ONA foi muito trazer a escuta dos pacientes, né? Eu acho que a gente nunca escutou tantas pessoas, não só paciente, mas assim como seus acompanhantes, familiar, quem está junto, e todo mundo, todas as partes, para trazer mesmo melhorias, né? E às vezes a gente acha que está disponibilizando a informação da melhor forma e não está. E a gente só descobre isso como? Na escutativa, na conversa, ouvindo. Então, a ideia de estratégia de comunicação inclusiva é disponibilizar materiais em diferentes formatos e idiomas, e, quando necessário, sempre que você identificar essas vulnerabilidades, esses grupos, garantir diversidade na comunicação visual e textual, e também capacitar as equipes. Isso são estratégias de comunicação inclusivas mesmo, porque não adianta a gente ter diretriz, né? A gente fala muito de diretriz nesse manual, colocando aí como não substituindo as políticas, mas o termo diretriz ele está ali em cima da nossa cadeia de documentos. Ele determina como são feitas as ações, os procedimentos, as rotinas, as instruções. Então, essa capacitação de fato da equipe é muito importante em comunicação inclusiva e não discriminatória, né? Então, às vezes a gente sabe que a gente tem um método de conversa ali com nesses os pacientes, eu não vou nem falar em vulnerabilidade, mas às vezes vão pensar em outras línguas, que é um grupo às vezes menor. Mas será que todo mundo foi treinado para conversar? E é uma realidade hoje em nosso país, né? E às vezes aí a comunicação fica muito difícil. E quando você não se comunica com o paciente, como você vai estar ouvindo? Como você vai trazendo ele para o centro do cuidado? Então, é muito importante capacitar as equipes, utilizar tecnologias que ampliem a acessibilidade e compreensão, e envolver toda a comunidade no co-desenho das estratégias de comunicação. Isso tudo que a gente coloca como estratégias dessas participações. Ainda em nível 1, programas e ações de bem-estar social alinhados à equidade. A gente fala em criar ações de saúde física, mental, educação, inclusão, cidadania. Muita gente vai ver aí e vai falar, eu já faço. Isso que bom, então, para vocês verem o quanto talvez a gente só tem que trazer e pensar, nossa, então eu estou aí contribuindo com todo esse ciclo, né? Dentro do meu impacto ambiental, social e também de governança. Priorizar as comunidades mais vulnerabilizadas, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui durante todo o processo, definidas na estratégia de equidade, implementar campanhas internas e programas de responsabilidade social. Isso a gente está falando de estruturar, fazer o programa, eu vou apoiar, eu vou incentivar, eu vou implementar. Tudo isso está no nível 1. Então, isso, eu estou usando esses termos de implementar, mapear, participar, estruturar, porque às vezes é a preocupação que a gente ouviu em todo esse caminho. Eu tenho que ter tudo isso, eu tenho que criar, priorizar, implementar, mapear, participar. Então, muitas vezes é trazer para a estratégia as ações que a gente vai começar a fazer e a gente vai aprendendo com elas. A gente não sabe que elas não vão estar ali perfeitas, enormes, né? Nossa, quanto impacto! Ainda não, a gente está começando e isso é o previsto mesmo. Eu ouvi muita Giovanni falando em todo esse tempo na ONU, né? Que não importa o tamanho dessas ações, quando a gente está falando de ação, importa que ela esteja alinhada com o perfil de vulnerabilidade. Eu acho que é uma fala que ela deixa, que eu acho que já muitos avaliadores, as organizações acreditadas já estão aprendendo muito, que não importa o tamanho dessa ação, importa realmente
que eu entendi meu perfil e eu estou fazendo ações importantes para a minha unidade, para a minha comunidade, para a minha organização. E muito menos, né, pessoal, não fazer essas ações, porque a gente tem ali uma cobrança de auditoria, a gente tem ali diversos contextos que a gente tem que apresentar, às vezes, algumas ações, mas que elas sejam de fato importantes do tamanho da minha realidade. A gente não está falando de tamanho de ações ainda. Aí a gente começa a falar, tá vendo o símbolo cinza ali de acreditado pleno? Agora, então, nós vamos monitorar se essas diretrizes e a estratégia do cuidado equitativo e inclusivo algumas ideias aí, de você pôr marcadores nos seus indicadores. Ah, então eu reviso todo um processo, porque eu fiz uma ação. Agora, eu preciso saber de fato que diferença está fazendo na vida da pessoa. Eu preciso avaliar essa população mais vulnerável. Será que melhorou ali na minha pesquisa de satisfação, na minha experiência do paciente? Essa equipe, essa fatia aí mais vulnerável, será que teve uma melhora, teve um impacto? A gente conseguiu ver o impacto, às vezes, até na família, no entorno, na comunidade. Então, aí, nesse requisito, ele traz, né, que é, além de formalizar a diretriz, revisar os protocolos sempre que necessário, porque a partir de uma nova definição de perfil, nós vamos acabar revisando protocolos assistenciais, desenvolver indicadores de inclusão e redução de iniquidades, é, interessante a gente falar sobre redução de iniquidades, né? Às vezes a gente nem entendeu ainda o caminho da equidade, mas a gente precisa fazer todos os caminhos para deixar o acesso disponível e vários tipos de acesso para todas as pessoas. Realizar ações de sensibilização e capacitação das equipes e estruturar a governança por meio dos comitês, núcleos ou os grupos que a organização tem. Aqui é interessante também que fala em acreditado pleno e direitos humanos, os direitos e deveres dos pacientes. Isso é muito interessante na questão de ser um nível 2. A gente já conhece, a gente já tem direitos e deveres dentro do, ali, muitas vezes na placa, na tela da organização, nos papéis, mas será que ele está acessível para todo mundo? Será que todo mundo sabe, é alfabetizado? Então, talvez eu tenha que só entregar ele de outras formas. Eu tenho que entender esse perfil e divulgar informações. Então, aqui a gente está indo também além. A gente tem que ter direitos humanos e deveres do paciente, a gente tem que divulgar, estimular, sem dúvida nenhuma isso. Porém, eu preciso pensar também no acesso e capacitar a equipe para aplicação prática desses direitos no cotidiano. E não só pensar, eles estão ali na minha parede, estão ali, então está disponível para todo mundo, mas será que chega de forma correta para todo mundo? Da forma que todo mundo entenda, da forma que faça a diferença para todo mundo? E aí você vê o símbolo dourado ali, acreditado com excelência, é o nível 3, né? Onde eu monitoro essa experiência, onde de fato eu consigo ver esses impactos. Eu vou ver quanto deu diferença. Se precisar, a gente ajusta o indicador. Se precisar, a gente até ajusta ali alguma ação que foi priorizada, porque a gente vai ver a experiência, a gente vai ter a escuta, a gente vai identificar iniquidades, os desfechos, estratificar dados para grupos vulnerabilizados definidos na estratégia, mapear os pontos críticos, qual que é a causa da insatisfação e da disparidade desses grupos, das pessoas de um modo geral. Então, aí a gente já está falando de nível 3. Então, vocês viram que a gente saiu ali de um criar, mapear, identificar, e aí a gente começa a monitorar, e depois a gente faz, de fato, esse monitoramento da experiência dele, torcendo para que tenha tido um impacto positivo, que ele tenha alcançado todas as pessoas em volta, né? E aqui ainda, em nível 3 tem algumas sugestões de mecanismos formais de envolver o paciente e comunidade, criando comitê. Isso já é a realidade de muitas organizações, principalmente de unidades básicas de saúde, conselho consultivo, grupos focais, fóruns comunitários estruturados, garantir uma participação ética, contínua e intencional de usuários e comunidade, dar atenção a grupos historicamente vulnerabilizados. Tem alguns grupos que a gente já sabe que não precisa nem participar a partir de uma pesquisa, de uma pesquisa mais profunda. Então, a gente precisa dar atenção para esse grupo, fortalecer corresponsabilidade social e humanização do cuidado, apoiar a formação de lideranças comunitárias e uma participação qualificada, incorporar, né, contribuições comunitárias ao ciclo de melhoria contínua, tudo isso em nível 3. Então, aí a gente consegue ver que a gente tem bastante trabalho a fazer aí no impacto social.
E aqui, como novidade, não vou ler também, mas eu acho que é interessante a gente trazer essas melhorias aí em todo o manual PSS, né? Todo fim de subseção, ele traz agora uma recomendação geral. Então, eu entendo qual que é a principal recomendação para esse impacto social. Então, eu vejo que a organização ela deve integrar a equidade em saúde como um pilar estratégico do cuidado, reconhecendo seu papel ativo na defesa dos direitos humanos, reduzindo inequidades e no fortalecimento da cidadania. Então, a gente vai falar de acesso, transição do cuidado, qualidade, determinantes sociais. Então, isso é uma recomendação geral para todo o impacto social, para toda a subseção. E tem no final ainda de todas elas o resultado esperado. Então, eu vou ter uma diretriz aí, então, se eu fizer tudo que está ali no criar, mapear, estruturar, eu vou monitorar e ter os indicadores, então eu espero que eu consiga chegar nesses itens aqui, que é o resultado esperado de cada subseção. Eu acho que com isso a gente também traz um alinhamento, né, para todas as organizações de modo geral, independente da sua complexidade. Então, só mostrando isso, que dentro da subseção também tem esse resultado. E aqui o impacto ambiental, que a gente vai falar um pouquinho também. Deixo aqui de novo, explicando que é uma subseção ali da seção 1, e algumas frases para guardar também, tá? Não existe saúde em um planeta doente, tá? Então, a gente vai falar de melhoria de protocolo, de processo, de pessoas, de treinamento, mas a gente está falando de um planeta doente. Então, as coisas têm que estar alinhadas, tudo tem que andar junto para funcionar. A responsabilidade ambiental é parte fundamental da missão do cuidar, e ela não pode ser hoje uma missão secundária. A gente tem que falar disso ao mesmo tempo. A gente tem que cuidar das pessoas, do nosso planeta, do nosso entorno e de tudo mais. E por que a sustentabilidade ela importa? Aqui no nosso setor saúde é um dever integrado. Cada escolha em saúde ela vai gerar reflexos diretos no meio ambiente. É uma responsabilidade multidimensional. É o uso consciente dos recursos, é a gestão disso, a gestão de resíduos, eficiência energética, mitigação climática. E compromisso institucional, que é a sustentabilidade como parte essencial do cuidado e com a vida. Aí só são algumas coisas para a gente lembrar de pontuação, assim, sobre o impacto ambiental. E aí, como começa essa subseção dentro do manual PSS? Aí também, em nível 1, acreditado, está ali o símbolozinho para saber que é o começo também. Lembra que eu falei que a gente fala disso lá na liderança? A gente fala em impacto social e também ambiental. Análise de vulnerabilidades climáticas. Onde que tem que estar isso? Meu mapeamento de risco da instituição. Eu tenho que pensar que isso não é uma discussão ali específica de um setor, de alguém que tem uma formação mais específica, aos interessados nessa área. Isso é da instituição, isso precisa ser pauta da nossa liderança, do nosso planejamento estratégico, né? Então, vamos falar de mapeamento de riscos ambientais, o impacto na assistência, energia e logística, planos de contingência, integração com a defesa civil e ações preventivas e também respostas rápidas, afinal, as coisas estão acontecendo enquanto a gente está planejando, então a gente tem que ter essas respostas rápidas. É interessante aqui, só voltando aqui para fazer um comentário, a gente tem que pensar assim, em dois lados mesmo, né? Ver como está o meu olhar. Eu tenho que cuidar ali da minha organização, da minha unidade, dos meus pacientes, mas o que, que é toda essa ação que é feita aqui dentro, todo o trabalho dessa organização, está gerando de impacto relacionado ao ambiente para fora? E também, o que, que os impactos de fora eles trazem para dentro do meu dia a dia, da minha assistência? Então, são dois lados que a gente vai ter que começar a olhar e trazer para essa reflexão, para o nosso dia a dia. Aqui tem um requisito super interessante. Eu, numa conversa aí, dentro dessas visitas, a gente sabe que não vai ser fácil. Critérios ambientais em reformas. Projetos, gente, a gente já tem tantos sonhos mesmo dentro das organizações, na verdade, a gente quer ampliar, a gente quer crescer, a gente quer mudar, tem acontecido reformas, mas talvez, numas conversas a gente teve um relato interessante, até por isso que eu vou compartilhar com vocês. A comissão de infecção hospitalar, hoje, ela é muito ativa, de fato, dentro das obras e reformas das grandes organizações ou menores. Já é algo que está funcionando. E quando você fala em reforma, já outra coisa funciona e eles andam juntos.
A gente não é uma coisa a se pensar, e será que na época como foi para implantar isso, não é verdade? Isso também criou-se aí, é um processo. Então, quando a gente fala hoje em reforma, além de associar controle de infecção, a gente também tem que começar a pensar nos projetos com eficiência energética. Ah, será que aqui tem como pensar numa ventilação natural e materiais de baixo impacto nessa construção? Será que eu tenho possível eu ter medidas de mitigação ambiental em todo esse projeto? Porque a gente sabe que grandes reformas, elas não começam, ah, vamos começar ali amanhã. Não, tem um planejamento, tem uma aprovação de orçamento, tem uma série de pessoas, equipes envolvidas. Então, também trazer essa visão. Tudo que a gente planeja numa reforma a gente faz, às vezes a gente vê ali e já vai caindo um curso dali, dali, então é normal, mas a gente vai agora agregar isso dentro da nossa realidade, quando a gente está falando em projeto. E dentro desses projetos a gente também vai priorizar energia limpa e renovável, que é pensar na energia solar, eólica, monitorar consumo e reduzir fósseis. Quando a gente fala em monitorar consumo, talvez a gente se identifica aí. Nossa, então eu estou fazendo parte disso, estou minimizando os impactos porque eu não estou conseguindo monitorar consumo de água, consumo de energia elétrica. É isso, nós estamos no começo. Dá para a gente fazer muito além? Dá, tem a pegada de carbono, que dá para ser contada, mas tudo isso vai vindo junto com a maturidade. A gente só precisa trazer isso hoje para a nossa estratégia e fazer parte da nossa organização. Assim também como tecnologias eficientes, LED, baixo consumo. Tudo isso a gente vai incorporar para a nossa realidade. Gestão de resíduos, né, gente? As organizações já trabalham, já fazem, mas a gente vai começar a pensar, de fato, né, como a segregação correta, acondicionamento seguro, e quantidades, se tem como minimizar, trazer em auditorias mesmo, isso está no requisito. E uma educação ambiental. Eu acho que, às vezes, a gente vê crianças com uma preocupação nas escolas, em atividades ambientais, e talvez faltou um pouco em algumas formações mesmo, né? Então, a gente vai ser responsável por isso dentro das nossas organizações, trazendo conhecimento, que é muito importante também. E inventário de emissões, como eu falei, a gente já está monitorando energia e combustíveis, e a gente vai, a partir desse monitoramento, também ter ações. E ter um plano para reduzir essas emissões. Ah, como eu vou fazer isso? Eu vou criar um plano, eu vou sentar ali com a estratégia, eu vou entendendo esses impactos, então eu vou sempre melhorando. Aqui é interessante o uso responsável de recursos, porque a gente também é responsável por tudo aquilo que a gente compra, por todo fornecedor que eu contrato, todo serviço que eu trago para dentro da minha organização. Então, eu vou pensar em toda essa gestão responsável de recursos. A ISCO teve um documento que ela publicou e compartilhou conosco, dizendo, né, que tem disponível um trabalho bem interessante que eles fizeram, e eles trazem alguns números bem surpreendentes, que se o setor saúde fosse comparado com o país, ele seria o quinto maior emissor de gases e impacto. E como a gente pensa isso? Eu lá atendendo meu paciente, estou impactando tanto? Não, a resposta é pelos fornecedores, digamos assim, quem fabrica, Martimed, quem está fabricando insumo, quem está fabricando os medicamentos, e nós participamos desse processo junto. Nós escolhemos esses fornecedores. Aí dentro dessa organização, você deve estar fazendo aí a qualificação, tem todo um processo para qualificar fornecedores. E eu acho que também esse manual e essas ideias também vêm para que nós possamos também trabalhar com esses fornecedores. Fala, eu tenho ações aqui dentro. Lembra do extramuro? A gente está falando com o nosso entorno. A gente vai chegar até os fornecedores e a gente vai ali fomentar e ações mais sustentáveis nesse processo de fabricação, nesse processo de distribuição, nesse processo de entrega. Ele vai ter que me entregar isso, senão eu não vou mais comprar dele? Não, é um processo ali de desenvolvimento. Nós vamos investir nisso e a gente vai pedir. Como você pede alguns documentos do seu fornecedor e ele te entrega, às vezes ele está um pouquinho atrasado e corre e te entrega também. Então, isso a gente vai trabalhar com os fornecedores, talvez pensando, eu trabalho aqui com qualidade, eu estou focado aqui no meu âmbito social, ambiental, e eu também quero fornecedores que tenham esse mesmo objetivo. Então, por isso que a gente está falando de uso responsável dos recursos, onde nós passaremos a também ser responsáveis por esses fornecedores na questão de estimular o desenvolvimento deles também.
Assim como nós vamos olhar e preparar ações internas, eles também possam fazer isso. Vai ser uma troca, e com certeza daqui um tempo a gente vai conseguir monitorar isso, a gente vai ver os grandes ganhos que teremos com isso, né? Avaliação de desempenho ambiental, que são monitoramentos contínuos, que são os indicadores, isso, claro, já pensando em nível 2, porque eu criei ações, eu entendi minhas vulnerabilidades, eu entendi como está tendo impacto fora e como fora está tendo impacto aí dentro do meu processo, na minha assistência. Eu vou ter alguns processos ali para entender análise de causa, revisão de plano, se preciso for, ampliar o tempo, diminuir o tempo, e também pensando em mitigação e contingência. Ainda em nível 2, sustentabilidade na estratégia. Formação de alguns comitês formais com a liderança. Lembra sempre, isso precisa estar lá na estratégia, né? Gestão de riscos e oportunidades, afinal, isso precisa estar na gestão de riscos com força mesmo, com bastante assim preocupação. As metas e planos de ação já estruturados, indicadores ambientais e estratégicos. E aqui, já pensando em nível 3, muito semelhante com o que a gente falou em social, mas as efetividades das ações, resultados mensuráveis, reduções reais, é isso que a gente espera aí quando a gente está vendo tanta ação, tanto monitoramento, o que que a gente teve? Redução real, a chegar não só a reduzir o impacto, mas reduzir custo, né? Substituição de insumos críticos, porque eu tenho uma outra opção, porque a gente pensou nisso, contingências testadas de verdade, e uma comunicação ambiental, que é as campanhas, treinamentos, uma equipe treinada, conhecimento, engajada, não fazendo isso só pela cobrança, ou mais uma chatice de monitorar, não, eu treinei a ponto de realmente transformar, né? E relatórios e metas amplamente divulgados. E o resultado esperado dessa subseção incrível aqui também é, sem dúvida nenhuma, a redução desses impactos ambientais, o uso eficiente dos recursos de todos, né? Pensando em pessoas também, gestão segura de resíduos. Eu sei que a gente já tem isso, temos o programa, então isso não muda, mas eu vou pensar e talvez olhar com mais atenção a toda a produção, a, se tem como minimizar alguma coisa, se eu tenho como fazer parcerias ali com cooperativas em volta, às vezes a gente consegue transformar uma comunidade que está bem pertinho da gente, né? Ou distante, dependendo da sua localização, não importa, mas fazer diferença para quem está fora da organização também. Emissões monitoradas e reduzidas, e uma cultura organizacional e sustentável. E acho que eu falei um pouco desses dois, e é importante também trazer o pilar da governança, porque, opa, perdão, trazer o pilar da governança, porque eu acho que como aplicar tudo isso junto? Como é que a gente pensa em governança? É mais uma coisa que eu acho que ela está mais fácil do que a gente pensa. Eu queria, assim, falar rapidamente desse pilar, porque eu acho que eu trouxe essas novidades que vem no manual PSS, que eu acho que foi uma construção muito rica, com muitos especialistas, olhando vários contextos de organização. Mas falando no pilar governança, muitas vezes ele é o menos discutido quando a gente fala em ESG, mas ele é o mais decisivo, é a governança. Quando a gente fala de governança na saúde, a gente não está falando apenas de conselho, diretoria ou de uma estrutura hierárquica. Estamos falando de como as decisões são tomadas, de como esses riscos são identificados, de como as responsabilidades elas são atribuídas e de como a organização aprende com seus próprios erros. Na prática mesmo, a governança, ela que conecta tudo isso que nós falamos até agora. Desculpa, eu só mudei aqui por... encostei minha caneta aqui. Então, eu só deixei esse slide visual para a gente parar e refletir, porque ela que conecta tudo. Desde que a gente falou, desde lá de implantar, de pensar no treinamento, de fazer acontecer na prática, de tentar fazer ações reais, de entender vulnerabilidade, tudo isso é uma prática da governança. Ela é que conecta tudo. Ela que vai definir se um evento adverso que surgiu, nem vamos pensar em discutir qual é o tipo de evento, ele vira apenas um registro. Ou se ele vai gerar mesmo aprendizado, se ele vai fazer diferença, como ele vai ser tratado, como a gente vai seguir com isso. Quando os riscos são conhecidos, mas eles não são tratados, ou quando a unidade depende exclusivamente de um corporativo ali que tem as coisas, mas eles deixam para... Tá vendo o problema, mas deixa isso acontecer.
Então, o novo manual, ele traz muito essa lógica de trazer a governança como base de gestão mesmo, de risco para a cultura de segurança e para a sustentabilidade. Não adianta eu ter protocolo se eu não tenho um acompanhamento. E eu também não adianta eu ter um indicador se eu não vou fazer uma análise crítica, se isso não vai fazer diferença nenhuma para mim. Então, eu acho que a governança ela vai conseguir conectar tudo isso e trazer de forma assim concreta essas ações. Ela vai unificar, ela vai trazer força, ela vai fazer isso virar realidade dentro das organizações, porque a gente vai investir em treinamento, a gente vai capacitar, a gente vai refletir sobre os nossos indicadores e nunca, nunca a gente vai trabalhar tudo isso só para mostrar como resultado, mas ele está internalizado mesmo, fazendo diferença no nosso processo, fazendo diferença para cada um. Eu acredito que essa integração entre governança, segurança do paciente, qualidade, é o que prepara as organizações de saúde, não só para certificação, para metodologia da ONU ou para alguma outra acreditação, mas para cuidar melhor do nosso hoje e, e para continuarmos amanhã, porque a gente falou de um planeta doente, de um planeta que tem riscos, que tem piorado. Então, eu acho que toda essa integração da governança, lideranças, riscos, é aqui onde a gente vai conseguir ter ação de fato. Então, quando a gente fala em ESG, a gente só guarde isso, assim, não é sobre só cumprir requisitos. Aqui a gente teve lindos requisitos, bem estruturados, montados aí por especialistas, com pesquisa mesmo, mas é sobre tomar decisão melhor a cada dia. Eu acho que essa é o que a gente aprende com tanto vendo tanta gente trabalhando, refazendo, mudando, melhorando. Então, eu acho que esse é o maior impacto que eu vejo. Proteger quem cuida e quem é cuidado, né? Então, agradeço, deixo aqui minhas últimas palavras aí sobre esse assunto. Agradeço muito, mais uma vez, esse convite, esse momento da gente estar podendo conversar sobre isso. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Cirino, obrigada pelo convite, obrigada à Organização Nacional de Acreditação também. Ah, obrigado, Raquel. Foi ótimo, muito bacana te ouvir, aprender com você, entender todas essas interconexões que a gente tem nessa nova versão do manual para um assunto tão importante. Muito bacana mesmo, assim. Obrigado por compartilhar, obrigado por trazer a oportunidade para a gente poder fazer, ter esse entendimento, né? Eu acredito que cada um que acaba estudando, por exemplo, o Manual da ONU ou qualquer outro manual com requisitos de qualidade e acreditação, nem sempre consegue fazer conexões tão claras quando como a gente tem a oportunidade de assistir uma palestra como essa. Então, ao ver cadenciado e como o manual trata isso de forma transversal, como traz Isso. esses pontos ali interconectados, faz toda a diferença. Então, muito, muito obrigado. Nós Eu temos que agradeço mais uma perguntinhas. vez. Ah, foi muito bacana. A gente tem algumas perguntinhas aqui dos nossos participantes. Uma delas é: qual o principal desafio que você enfrenta ou que você acredita que uma organização enfrenta ao implementar protocolos de segurança do paciente, considerando e entendendo também as questões que você colocou de envolvimento da comunidade, do próprio paciente nessa construção do protocolo, né? Eu acho que eu tinha uma resposta há um ano atrás e tenho outra agora. É interessante isso, porque até então, a gente, quando ia falar de protocolo de segurança do paciente, a gente tem uma quantidade de literatura para a gente ir atrás e pensar e buscar com o outro isso e aquilo que funciona. E você aplica, você vai fazer os mais comuns, os mais famosos, que funcionam, e você sabe como fazer, porque tem muita gente fazendo. E agora, com essa ideia do perfil, tudo muda. Eu não vou poder fazer o meu protocolo igual o teu, por mais experiência que você tenha, que você conheça, que você sabe ali, você já aprendeu com erros, você já mudou tanta coisa. Mas essa questão do perfil, que eu vou entender melhor todos esses tipos de perfis, epidemiológico, de vulnerabilidade, meu perfil social todo, eu vou então trabalhar com quem realmente eu atendo. Que eu acho que isso, talvez, nas visitas aí, que é uma grande riqueza, né, que eu tive de oportunidade de sempre estar com alguma organização diferente, numa visita à ONU, eu acho que a gente consegue ver protocolos monitorados, gerenciados, bonitos, estruturados, só que não é, às vezes, o maior número de pacientes que eu tenho. Isso é real, Uhum. isso é realidade.
Então, eu vejo hoje que minha resposta não era essa há um tempo atrás, que eu ia falar, a gente tem que monitorar, colocar marcadores diferentes, muda o marcador, muda aquilo, treina a equipe, é um caminho, mas hoje, sem dúvida nenhuma, é olhar de novo o perfil, fazer com base no perfil. Então, se todo mundo faz, ótimo, é uma boa prática, vamos aplicar também, mas talvez não seja o seu principal protocolo, que você tem que gastar mais energia, mais força, mais estudo. Por quê? Porque ele não é do seu perfil que está aí na unidade. É, esse é o meu caminho, assim, que eu acho que funciona e que o manual trouxe isso com muito detalhe esse ano. Isso é muito bacana, Raquel, porque ao mesmo tempo o outro lado também, como que você colocou, é muito real, que é o de descartar sem trazer o motivo, né? Pode ser ali que realmente seja um perfil de paciente que no quantitativo seja muito menor do que qualquer outro que eles possam priorizar, mas quando não se tem o perfil epidemiológico para demonstrar, evidenciar e comprovar isso, aí não tem como embasar essa questão. Muito bem. E eu acho que isso se conecta com a outra pergunta que a gente teve, perguntando sobre como que a gente pode mostrar que uma ação foi feita sem uma lista de sem ser uma lista de presença, que é o mais comum, né? Quais outras formas de trazer evidência, por exemplo, a implantação das ações da ESG, das ações de impacto social? Essa é uma boa pergunta. A gente é muito, não sei nem dizer a palavra para não errar aqui, mas a gente é fissurado por lista de presença, né, gente? É Sim. importante, ele evidencia. A gente trabalha com evidências, né? Isso sempre, né? Uma gestão da qualidade busca evidência, uma auditoria vai buscar evidências, mas não é o mais importante, né? Uma forma que a gente consegue ver é nesses monitoramentos. Quando você faz algum treinamento, com certeza você criou algum método de ação. Ah, eu fiz ali de novo o caminho do meu resíduo, eu treinei minha equipe e eu vou ver por várias fontes. Não conformidade. Eu tenho crescido? Tenho aumentado? É uma forma. A lista de presença também é, mas eu vou olhar também, por exemplo, o meu indicador ali de resíduos. Ele está sendo segregado corretamente? O peso aumentou ou diminuiu muito? Ah, eu tenho conseguido preencher todos os formulários, tive acidente de trabalho, então, mais com resultados, é muito além da lista de presença. A lista, eu nunca vou falar para vocês não fazerem, porque com certeza eu vou encontrar alguém falando, ó, fui cobrada, porque já é uma prática, se espera isso, mas não é o mais importante na vida mesmo, né? E principalmente, pensem na fala. Quando você faz uma auditoria interna, pensando em algum. Sabe quando a própria acreditação da ONU, os avaliadores, eles vão conversar ali com algum colaborador. Ah, ele já entendeu tudo ali como funcionam os treinamentos, mas ele quer conversar com o pessoal ali. Se esse pessoal não souber nada desse treinamento, ele não conseguir ter, talvez não faz parte da vida dele, então talvez ele não vai explicar com detalhes mesmo. Mas se ele não conseguir ali aprimorar, você mesmo pode ver que seu treinamento não está sendo eficiente. E uma coisa Uhum. que talvez foge um pouquinho da pergunta, mas eu faço muita questão de falar. A gente faz um treinamento, porque a gente tem cronograma, a gente tem que seguir. Beleza, isso é ótimo. Mas muitas vezes a gente não treina quem a gente precisa treinar. Isso a gente tem visto com muita, assim, eu tenho 50 pessoas aqui que têm contato direto com o paciente e eles têm que fazer o treinamento de parada, por exemplo. Quando a gente vai olhar quem, é o pessoal dali, é outro pessoal, todo mundo que assistiu por obrigatoriedade. A gente sabe que isso está na cultura. É bom incentivar que todos participem. Mas será que era o meu grupo essencial do treinamento? Não é. E é um treinamento anual. Sabe quando ele vai acontecer de novo? Só em fevereiro do ano que vem. Sim. Então, eu preciso ver também se meu objetivo e as minhas pessoas estão sendo treinadas. Eu tenho que ter um objetivo ali, não só fazer e entregar aquela lista de presença desesperada. Tem bastante forma de monitorar, mas é uma super aula isso. Isso, muito bacana, porque o assunto evidências, né, é interessante É, para a gente entender que, claro, a lista de presença, documentos, eles são a base, é o que surge como a evidência talvez primária, mas o ver funcionar, a observação em campo, entender que aquilo, uma coisa se conecta com a outra, fotos, vídeos da ação acontecendo, depoimentos, né, das partes interessadas, creio que tudo isso complementa o olhar de quem está fazendo uma auditoria, uma acreditação, para entender se aquilo funciona ou não, né, Raquel? isso.
Perfeito. E essa tá vindo de mim, eu achei muito bacana a gente ter iniciado ali nos primeiros momentos, trazendo a questão da conexão desse tema com o planejamento estratégico. Acaba sendo um pontapé inicial, acaba sendo ali o compromisso da organização em vamos fazer. Na sua visão, né, pelo que você tem vivenciado, na sua experiência, qual seria ali talvez o maior desafio hoje para a gente conseguir, em uma unidade de saúde, colocar para funcionar todos esses tópicos, referentes à governança, à sustentabilidade ambiental e ao impacto social? Tenho muitos, viu? Tenho muitos a dizer. Eu acho que eu já ouvi. Quando se começou a falar que a ONU ia trazer esses assuntos a mais, quantos lugares, talvez, aqueles lugares com menos funcionários, eu acho que é até difícil falar de complexidade, que às vezes é 5, 6 funcionários, mas faz tanta coisa, é tão complexo o Sim. serviço, mas às vezes esses locais menores, organizações menores, falam, então é para a gente sair. Então, é para a gente sair. Então, assim, nem estava descrito, nem estava formalizado, tão detalhado como saiu nesse novo manual. Então, eu vi a fala de muita gente, assim, nem se informando e já querendo falar que não dá. Isso é cultural, talvez, por pensar, nossa, mas como é que eu vou trocar toda a minha energia aqui do meu hospital para energia solar? A gente não tem custo. Então, assim, vimos que a gente está falando de planejamento, se a gente nunca planejar, a gente não vai ter nem daqui 5 anos, a gente não vai ter nem daqui 10. Então, eu acho que hoje uma dificuldade é entender um pouquinho mais sobre o que é isso, sobre os impactos e ver a importância que isso vai trazer também redução financeira, um uso racional dos recursos de fato. E aí sim a gente vai conseguir, mas ainda eu acho que talvez essa coisa do estudar para ver realmente a realidade. Muita gente fala de ESG e pensa, vou fazer reciclagem dos meus copos. Isso são ações que bom, tem que fazer mesmo. A gente nunca vai falar que não é importante, faz diferença, mas ele está num âmbito muito maior do que isso, né? Então, eu acho que essa questão de conhecer, entender ali direitinho o que eu estou fazendo nessa organização. Lembra quando a gente falou de ambiente, que eu falei para olhar o que você impacta fora e o que fora pode estar impactando na sua assistência? Isso eu acho que é um começo da gente conversar lá na estratégia. Mas é a Perfeito. dificuldade, talvez, é informação, conhecimento, é a gente pegar e ler E esse a manual e pitadinha de tantas outras coisas. resistência, né? Exato, um pouquinho. E aí você vai entendendo, você vai, começa a se apaixonar pelo tema. A verdade é essa. Maravilha, porque tudo isso é uma mudança de cultura e mudar a cultura exige esse olhar para a gente conseguir trazer novos hábitos, novos fluxos, novos processos. Muito bem. Adorei nosso papo hoje, Raquel. Eu Muito também. obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aqui conosco. E agora eu passo a palavra para suas considerações finais. Ah, que bom. Então, quero muito agradecer essa parceria que tem levado tanto conhecimento. Eu tenho assistido também quando tem, fica disponível, não fica depois. Então, a gente vê Fica. um assunto que vocês têm aí interessante, então também assiste. Então, muito obrigada, é uma honra participar. Espero ter conseguido trazer um pouquinho, tanto do novo manual, um pouquinho da vivência, um pouquinho dessas dificuldades, mas que não são tão difíceis assim. Então, agradeço muito pela oportunidade, parabéns, Cirino, por tudo que você faz, é sempre muito legal e muito agradável estar aqui. Muito obrigada e obrigada a todos aí que estão assistindo. Muitíssimo obrigado, Raquel, pelo seu tempo, por compartilhar conhecimento conosco, e obrigado a todos vocês que nos assistiram e participaram aqui conosco também, enviando perguntas e trazendo seus pontos para discussão. Em breve a gente tem um novo encontro, então fique atento, atenta aí às redes sociais do IBROS e das organizações envolvidas. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado por participar do Fórum de Discussão sobre Qualidade, Segurança e Acreditação. O IBROS, a ONU e o Instituto Ética Saúde, com o apoio do Ensino Agir, seguem comprometidos com a qualidade, a segurança do paciente e o desenvolvimento dos profissionais de saúde. Seguimos juntos na construção de práticas mais seguras, eficientes e responsáveis para o sistema de saúde. Para assistir às edições anteriores desse encontro, acesse ensinoagir.org.br/fórum. Nos vemos na próxima edição.